E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Marco Polo. Talvez você não conheça a empresa, talvez você não conheça as ações, mas eu acredito que muito provavelmente você já andou em algum ônibus da Marco Polo. A gente vai trocar uma ideia sobre as ações, por quê? Passado todo esse processo de fechamento, essas questões todas, a Marco Polo foi uma empresa que ela acabou sendo impactada, porque você pensa, quando você restringe a circulação de pessoas, automaticamente menos pessoas estavam andando de ônibus, menos pessoas estavam fazendo viagens em diversas outras coisas, ou seja, você tende a ter uma queda de receita, porque pessoas e empresas acabam utilizando menos o serviço. Empresas que precisam talvez renovar uma frota, fala assim, pô, vamos esperar esse momento aqui dar uma segurada e lá na frente a gente faz uma renovação. Então a empresa, infelizmente, acabou sendo impactada, principalmente por esse processo de fechamento que nós tivemos. E agora tem essa questão toda que não só a Marco Polo, mas outras empresas também estão passando, que às vezes você precisa de um determinado equipamento e você não está conseguindo, porque ele está faltando no mercado. No caso da Marco Polo, ela está tendo grandes problemas com questão de chassis. Então no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Marco Polo, ver mais ou menos como que funciona a linha de negócio dela, dar uma olhada nos indicadores financeiros e ver se talvez ela pode ser uma boa oportunidade para o investidor estar estudando e cogitar colocar na sua carteira de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal para o canal atingir mais pessoas e a gente poder crescer ao longo do tempo. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Valeu, meus queridos! A gente está aqui no relatório de RI do segundo TRI de 2022 para a gente conhecer um pouco mais sobre quem é a Marco Polo. Então, a Marco Polo é a principal no mercado mundial de ônibus, referência em tecnologia, em carrocerias e líder no mercado brasileiro. Foi fundada em 1949 e abriu o capital na bolsa para que os investidores pudessem investir em 1978. Conta com 11 mil colaboradores, produzem mais de 10 mil ônibus por ano. Aqui, rapidamente, assim a gente já consegue dar uma olhada que a produção aumentou, houve crescimento de receita líquida nas operações internacionais. Esse é um ponto interessante, porque a Marco Polo ela não tem unidades apenas aqui no Brasil, ela tem unidades fora do Brasil e ela também não tem receita só aqui no nosso mercado interno. Então, é uma empresa que a gente já conseguiria fazer uma diversificação geográfica por ela ter outras unidades fora do Brasil e uma diversificação de receita, porque ela não está exposta apenas ao real e está exposta a outros tipos de moeda também. Aqui um crescimento de margem bruta, um crescimento de EBITDA. Como a gente deu uma olhada lá, que ela possui uma exposição tanto geográfica quanto de receita, eu trouxe vocês aqui no site da Marco Polo para a gente conseguir dar uma olhada nas unidades fabris da empresa. Então, aqui no Brasil, ela conta com 3 unidades, 2 no Rio Grande do Sul, se eu não tiver errado aqui pelas aulas de geografia, né? E uma no Espírito Santo. Quando a gente vem aqui na questão do exterior, a gente já consegue ver que ela está exposta na China, no Egito, na América do Sul, no México, na Colômbia, na Austrália de novo e Argentina. Ou seja, a gente consegue ver que ela tem uma diversificação fabril muito relevante. Esse próximo slide ele vai estar mostrando a questão de produção brasileira de carrocerias de ônibus e por que é legal da gente estar analisando ele. Se você principalmente ouvir a teleconferência que teve, referente ao segundo TRI de 2022, eles vão estar explicando também essa questão, que aqui por volta de 2012 a 2014, houve um incentivo para que as empresas, um custo de financiamento menor para que as empresas conseguissem adquirir mais ônibus. Então, nesse período aqui, por conta desse incentivo, muitas empresas já fizeram compras antecipadas por conta desse custo de financiamento inferior. E com isso, nos próximos anos, a gente já consegue ver essa decrescente de produção. Por quê? Nos anos passados, onde houve esse incentivo, teve as aquisições normais dos anos, mais as aquisições antecipadas por conta do custo de capital. Então, houve uma queda de volume nesses outros períodos. E daí aqui a gente chegou no período de fechamento, onde a gente comentou que pessoas e empresas estavam fazendo menos utilizações, as empresas que talvez precisassem renovar frotas preferiram por aguardar e renovar posteriormente.
Aqui a gente consegue ver que entre 2012 a 2021, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 11, ou seja, aumentou o tempo. Por quê? Porque foram feitas menos aquisições, principalmente, acredito eu, por conta desse período aqui de fechamento, que seria a época onde essas frotas atingiriam a idade média e, tecnicamente, as empresas iriam acabar fazendo as renovações necessárias. Por que isso daqui é legal da gente estar olhando? Pelo seguinte: se aqui você teve um excesso de procura por produções, aqui caiu por conta dessas aquisições antecipadas em excesso. Aqui seria o período onde a gente teria as novas renovações de frota, que não ocorreram muito provavelmente por conta dessa questão toda econômica, essa questão de fechamento, essas incertezas. Logo, a gente imagina um cenário onde essas frotas vão acabar precisando ser renovadas, ou seja, só está faltando um cenário menos incerto, né? Mais certo no Brasil não existe muito. Então, um cenário menos incerto para que o empreendedor, as empresas se sintam mais à vontade em fazer essas aquisições. Ou seja, nos próximos anos, a gente poderia imaginar que a Marco Polo teria um aumento de receita referente a essas renovações de frotas que acabaram ficando reprimidas. Mas é claro que precisaria daquela normalização de produtos, principalmente da questão do chassis. Nesse slide a gente consegue visualizar a distribuição da receita líquida por segmento. A gente consegue ver que ela trabalha desde ônibus mais micros a ônibus mais tecnológicos. E, se eu não me engano, eu acredito que seja nessa parte aqui do rodoviários, que na própria teleconferência eles comentaram o seguinte, que não teria ocorrido uma grande movimentação nessa linha de receita, mas o que aconteceu aqui? Tecnicamente, menos pessoas utilizando ônibus rodoviários, então teria-se uma queda. Porém, em outra ponta, houve essas necessidades por conta da questão de fechamento, onde um ônibus não podia mais ter duas pessoas sentadas uma ao lado da outra. Então você precisaria ter uma pessoa com espaçamento. Então houve uma necessidade maior de ônibus para cumprir com essas regulamentações. Então isso daqui reduziu de uma ponta, porém potencializou de outra, porque em um momento você tem menos necessidade de ônibus, porém aqui nessa outra questão, na questão de fretamentos dos funcionários das empresas, houve uma necessidade maior de você expandir a quantidade de ônibus para poder cumprir com essas regulamentações. Vocês notaram que ali naquela parte da diversificação de receita dela, por segmento, tinha uma questão de ônibus escolar, né? Essa unidade de negócio a gente consegue ver aqui no próprio site dela, focada em atender projetos governamentais. Aí você pode me perguntar, que tipo de projetos governamentais? Caminho da Escola. O que é? O projeto Caminho da Escola tem o objetivo de renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipais do Distrito Federal e Estadual de Educação Básica Pública, voltado para estudantes residentes prioritariamente em áreas rurais e ribeirinhas. O programa oferece ônibus, lanchas, bicicletas e tudo mais. Ou seja, ela tem também uma possibilidade aqui de receita em renovações de frotas escolares com esse objetivo governamental. Nessa parte das receitas, a gente consegue ver aquilo que a gente estava comentando sobre uma receita nacional e uma receita no exterior. A gente vê a composição do segundo TRI aqui e a gente consegue visualizar que quase 55% da receita é em mercado nacional, Receita Brasil. Aqui a gente tem receitas de exportação e receitas de exterior. E receita de exportações são as questões aqui do Brasil que são destinadas para o exterior. E receita no exterior, muito provavelmente, são daquelas unidades fabris que a gente visualizou que ficam fora do território brasileiro. Mas isso é legal porque a gente consegue ver que metade da receita, praticamente, está exposta ao mercado nacional e outra metade da receita está exposta a um mercado exterior. Isso gera uma diversificação e pode ser levado, às vezes, como uma questão de segurança para o investidor, por não ficar exposto apenas à nossa geografia Brasil em relação às unidades fabris e em relação à moeda. A empresa que ela lida com esses pontos positivos, que ela entende que o rodoviário pode ter um retorno de demanda por conta de toda essa questão de fechamento, né? Agora você viaja com muito mais tranquilidade, muito menos medo. Então, tecnicamente, teria uma potencialização nesse segmento. O urbano, encarecimento do transporte individual, falta de investimentos em renovação dos últimos 7 anos e urgência para novas compras. Isso daqui entra naquela questão de linha média para renovação de frotas. E aqui a gente consegue visualizar aquela parte que a gente estava vendo do Caminhos da Escola, Micro e Volare. 1.076 unidades para o programa Caminhos da Escola, 730 urbanos e 346 volares. Restam 1.609 unidades na fase 10 e a nova licitação da fase 11 vai ter uma produção e entrega de até
3.050 veículos adicionais. O que isso daqui significa? As licitações que já tinham sido adquiridas, ainda falta uma entrega de alguns ônibus e a nova licitação vai ser nessa proporção de 3.050 veículos adicionais. Aqui a gente vê o que a empresa visualiza como problemas que ela pode vir a ter. A falta de componentes que a gente estava comentando, demanda aquecida, porém falta de componentes afeta a capacidade de entrega. Então, precisa de uma tendência de melhora nesse abastecimento, precisa dessa necessidade de chassis para quê? Para que ela consiga desenvolver os ônibus e cumprir com os acordos ou efetuar novas receitas. Reposição de preços. Todas as commodities, todas as peças que acabam indo no ônibus, na construção desse ônibus, tiveram um aumento por conta dessa inflação e ela precisa fazer esse repasse. Então ela precisa buscar um repasse saudável onde ela consiga melhorar a rentabilidade dela e não ter um problema com essa questão de talvez ficar um preço super excessivo e ela não conseguir fazer essas vendas. Outro ponto que pode ser levado como uma possibilidade de aumento de receita futura é que ela entrou no segmento ferroviário também, ó. Em 2017 ela iniciou no segmento ferroviário, em 2020 ela fez o lançamento do Prosper VLT, em 2022 ela assinou um contrato de fornecimento e tem projetos previstos de 2023 a 2028, com contratos para fornecimento do VLP Prosper. Ou seja, a gente já poderia imaginar um incremento de receita e ainda uma diversificação extra por conta de sair um pouco da questão de ônibus e ir para a questão ferroviária. Esse daqui é um ponto também atrativo da gente linkar talvez com a Rumo, porque a Rumo também, se você for analisar ela ou participar de teleconferências sobre a Rumo, para quem não sabe, é a principal empresa de ferrovia do nosso país. Ela tem também projetos com renovações e tudo mais, e isso daqui poderia fazer um link, talvez, você visualizar uma expectativa para o segmento ferroviário, ou participando dessas análises da Rumo e visualizando se talvez a Marco Polo poderia se beneficiar desse processo. Aí você pode me perguntar assim, beleza, entendido com o que a empresa atua, qual a linha de segmento dela, qual a exposição de receita, exposição geográfica, entendi os problemas potenciais, os pontos positivos que podem vir a ocorrer e como que está a questão financeira da empresa. Bom, meus queridos, estamos aqui no Status Invest, se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Para você que não conhece, o ticker da empresa é POMO. Pode ter A3 e pode ter A4. Eu sempre trago para vocês aqui a que tem maior movimentação de compra e venda. Mínimas de 2,32, máximas de 3,42 e o preço atual de 2,61. Quando a gente vem aqui na parte do dividend yield, está em 1,42 com base nos últimos 12 meses. O que isso daqui é? Isso daqui é a parte do lucro que foi repassada para o acionista. Então, na proporção de 1,42% dos lucros foi distribuído. Isso daqui é uma métrica que está reduzida, você pode até achar ela ruim, mas calma que a gente vai dar uma olhada em outros indicadores para poder formar uma opinião melhor sobre essa situação. Quando a gente vê aqui a questão de como a ação performou ao longo do tempo, a gente consegue ver que ela já atingiu patamares de R$ 4,00. Aqui em 2020 ela estava sendo cotada a 5,36. Aqui houve aquela situação de fechamento onde a empresa perdeu mais do que 50% de seu valor de mercado. Por conta dessas incertezas, os investidores acabam ficando com medo, não sabem como que a empresa vai reagir, não saberiam se a empresa iria fazer vendas de frotas, se ela iria conseguir controlar a dívida, controlar a caixa, então o pessoal acaba ficando um pouco desesperado. Mas, até o atual momento, a empresa teve seus altos e baixos, mas ela não chegou a muito mais do que 3,40, e ela está sendo cotada agora em 2,61, que ainda seria metade do preço-alvo dela do passado. Mas é claro que isso não deve ser levado em conta, porque a gente consegue ver que ela só foi trabalhada nesses valores aqui em 2020, em fevereiro, porém um preço padrão dela seria na casa aqui dos R$ 4,00. Mas ainda assim, se a gente fosse visualizar com base no histórico passado, ela poderia estar descontada frente a cotação dela do passado, mas isso não significa como uma ideia para você tomar uma decisão. Você tem que se unir com indicadores e daí formar uma opinião melhor.
Olhando aqui a parte dos indicadores, a gente consegue ver a questão de PL, preço-lucro, que está em 8 anos, ou seja, se a empresa mantivesse os lucros e distribuísse a totalidade deles, em 8 anos você teria o seu retorno de investimento com base em distribuições de lucro. É uma métrica que a gente poderia considerar reduzida de 8 anos. Quando você compara com outras empresas, 8 anos é um tempo relativamente interessante para a gente estar olhando como uma métrica para esse indicador. Na questão de preço-valor patrimonial, a gente também vê um deságio, ou seja, se a empresa tiver de valor patrimonial 100 mil, você estaria comprando por 83 mil. Mas é claro que isso daqui vem toda por conta daquela questão de incertezas. Os investidores ainda não se sentem tão confortáveis e estão talvez esperando vir novos resultados, aumentos de receitas, aumentos de renovações de frotas, normalização de produtos, né, na questão de chassis e outros insumos. Então, assim, isso daqui, não necessariamente por ele estar descontado com base no valor patrimonial, seja realmente um desconto, porque ele está com um deságio frente ao valor patrimonial, mas é por conta de toda essa incerteza, desse risco adicional que a empresa está passando. A questão de dívida líquida sobre EBITDA, ela está um pouco alta, mas assim, se a gente olhar, vamos olhar no histórico de tempo dela, a gente consegue ver que ela já trabalhou em momentos de 2, 3 e agora ela está praticamente em 5. É uma métrica relativamente alta, mas a gente poderia entender que com a normalização de receitas, renovações de frotas, tem essa questão toda do ferroviário, então todo esse incremento poderia dar uma melhorada para que ela conseguisse reduzir um pouco esse endividamento. Mas uma métrica que a gente poderia olhar, que poderia trazer um pouquinho mais de tranquilidade, seria essa questão de liquidez corrente aqui, que está em 1,61. O que isso significa para a gente? Que para cada R$1 de dívida, a empresa detém no patrimônio dela, em bens e direitos, no balanço, R$1,61, ou seja, ela teria uma folga frente à parte da dívida. Então, por mais que a gente visualize que aqui a dívida estivesse talvez num indicador um pouco superior, aqui a gente consegue ver que, bom, beleza, ela está com uma dívida alta, porém ela aparentemente tem caixa, né? Tem bens e direitos para estar honrando com isso. Parte do dividend yield lá, que eu pedi para vocês darem uma esperada, que era um dividend yield reduzido, mas a gente tem que entender todo esse contexto. Aqui a gente consegue ver que o padrão da empresa é de uma distribuição na casa de 45%, 50%, e aqui nesse período de fechamento, muito provavelmente também por conta dessa incerteza, né, a empresa fez as distribuições mínimas requeridas para ela entender como queria ser esse processo e se reestruturar. Então ela guardou um pouco de caixa. Então, com a normalização desses processos, a gente poderia também ter um aumento de receita. É claro que aqui a empresa ela pode fazer inovações e tudo mais, porque ela pode ou te distribuir como acionista ou fazer investimentos com esse capital na própria operação e distribuir apenas o mínimo requerido. Mas a gente consegue ver que se esse payout se normalizar para os padrões do passado, a gente teria também quase que uma dobra de payout aqui. Então aquele dividend yield já de 1,40 passaria lá para casa de 2,5. Agora, dando uma olhada na DRE, a DRE da empresa é o quê? As receitas menos os custos e o lucro que ela apresentou. Ao longo dos 10 anos, ela é uma empresa que ela nunca apresentou prejuízo, principalmente nesse período de fechamento. Então, a gente poderia entender o quê? A empresa é uma empresa que passa uma certa confiança, ela já existe há muito tempo, nos últimos 10 anos ela nunca apresentou prejuízo e em um momento extremamente atípico e extremamente complicado para o segmento rodoviário, a empresa ainda não apresentou prejuízos. Então, fica aquela questão, né? Se ela passou pelo pior momento dela e ela ainda assim conseguiu fazer uma estabilização de receitas, a gente consegue ver, óbvio que teve uma queda, mas a gente consegue ver que ela manteve uma receita, ela manteve uma linha de custo, ela apresentou lucratividade. Então, assim, isso para mim é um ponto muito mais positivo do que negativo, porque ela mostrou que ela foi resiliente em um cenário adverso, principalmente nesse momento de fechamento, queda de demanda, todo esse contexto, ela conseguiu performar dessa forma. Eu acredito que ela pode ser uma empresa interessante para você estar estudando. A gente já entendeu o que a empresa faz, quais as linhas de receita dela, viu os números e com base nos indicadores financeiros contábeis, a gente consegue ver que tecnicamente ela foi bem, principalmente por conta desse cenário adverso. Ela não tem métricas esticadas, pelo contrário, ela aparentemente tem métricas descontadas, mas é claro que é um desconto carregado por um risco que nem a gente já visualizou. Mas será que o pior já não passou? Será que o problema maior não era naquela questão de fechamento? Ela praticamente está sendo trabalhada nos preços de fechamento. E então, assim, naquele momento a gente tinha diversas incertezas e agora nós já temos mais possibilidades. A gente já consegue estimar um cenário, mas é claro que ainda tem essa questão dos chassis, de toda a questão inflacionária, de insumos, repasse, mas, na minha opinião,
É um problema diferente e não tão forte quanto da época de fechamento. Mas você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Eu não invisto em Marco Polo, mas eu acho ela uma ótima empresa, assim, em relação na linha de serviço que ela tem, diversificação geográfica, diversificação de receitas. Ela é uma empresa que ela está entrando em outros segmentos. Ela é uma empresa que participa de licitações governamentais, então ela já tem às vezes uma demanda contratada ali com base nessas licitações, o que também traz uma tranquilidade maior para as receitas delas e para o custo, porque ela consegue trabalhar isso de uma melhor forma. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos. E fala aí pra gente, você investe em Marco Polo, pretende investir? Manda aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha pro canal crescer e até a próxima.